Você sabia que a hora mais silenciosa da noite pode ser também a mais perigosa para a sua alma? Enquanto todos dormem, algo invisível pode estar rondando sua casa, sua mente, seus sonhos. Mas hoje, aqui neste vídeo, você vai ter acesso a uma oração tão poderosa que nenhuma força do mal conseguirá resistir. Seja bem-vindo, mas não saia agora. Esse conteúdo foi preparado com algo que vai além de palavras. Ele carrega direção, autoridade espiritual e um alerta que você precisa ouvir antes de fechar os olhos essa noite. Por isso, antes de continuar, clica agora em inscrever-se. Ativa o sininho e marca a opção todas para não perder nenhum conteúdo futuro. Deixa o teu like neste vídeo para que essa mensagem alcance mais vidas. E nos comentários, escreve teu nome e a cidade de onde estás a acompanhar, porque estaremos apresentando o teu nome em oração ainda hoje. Aproveita também e diz nos comentários o que esse vídeo falou ao teu coração. E se conheces alguém que sofre com perturbações noturnas, angústia ao dormir ou simplesmente não encontra paz, partilha este vídeo com ela agora mesmo. Não interrompa esse vídeo por nada. O que será dito a seguir pode abrir os teus olhos para uma batalha que acontece toda noite e te entregar uma arma espiritual que pode transformar tua realidade. Fica até o fim, porque cada palavra é como um escudo que Deus quer colocar sobre a tua vida hoje. Durante a noite, quando os sons desaparecem e o mundo se cala, certas presenças se movimentam sem serem percebidas. Não são visíveis aos olhos humanos, mas rondam ambientes onde há brechas espirituais. Nessas horas, não é a porta trancada que protege, nem os muros altos, nem as câmeras de segurança. O que realmente mantém afastadas as forças malignas é algo que transcende o físico. Uma força maior, sagrada, capaz de desestabilizar completamente qualquer tentativa do mal de se aproximar. Ignorar esse poder é se expor ao risco de ser alvo de energias destrutivas. Ao contrário, invocá-lo é como acender uma luz intensa no meio da escuridão. Uma luz que queima, purifica e expulsa. Quem entende essa dimensão espiritual sabe que certas palavras têm autoridade. Autoridade vinda do alto, que quebra correntes, desfaz armadilhas e silencia vozes negativas. Dormir sem se revestir dessa proteção é caminhar desprevenido por campos de batalha invisíveis. Mas quando você descobre a oração certa, tudo muda. Existem forças que não se contentam apenas em perturbar o sono. Elas desejam a alma. Espreitam pensamentos, sussurram enganos, tentam minar a fé. Não se importam com idade, posição social ou conquistas materiais. Essas entidades se alimentam do medo, da culpa, da insegurança e da raiva. Quando encontram uma mente enfraquecida, instalam-se com facilidade. No entanto, não há espaço para elas onde há santidade. Não há brecha quando o espírito está blindado pela palavra. Mas essa proteção não é automática. É necessário ativar o escudo. A maioria dorme desprotegida, sem sequer imaginar que está sendo observada. Mas os que conhecem os códigos espirituais sabem: antes de deitar, é preciso levantar muralhas espirituais. E há uma forma certeira de fazer isso. Um salmo que, quando recitado com fé, invoca um tipo de força que varre os ambientes. E não apenas varre, sela, impede, destrói toda tentativa de invasão demoníaca. Quem lê, entende. Quem pratica, vê o resultado imediato. Talvez você sinta calafrios à noite. Talvez desperte de repente, com sensação de peso no peito, como se algo estivesse te observando no escuro. Talvez escute barulhos estranhos ou sinta uma presença no quarto quando tudo deveria estar calmo. Isso não é imaginação. Isso não é apenas psicológico. Há interferências do mundo espiritual que se manifestam no físico. Mas nem todos estão atentos para perceber. A maioria ignora,
trata como bobagem e continua sofrendo. Mas existe uma ferramenta espiritual que foi deixada para nos alertar, nos instruir e nos defender. Ela não precisa ser reinventada, apenas compreendida. Uma oração antiga, poderosa, que tem atuado geração após geração. Quando lida com reverência e convicção, o ambiente muda, as sensações desaparecem, o ar fica leve, a paz volta. E isso acontece não por acaso, mas porque algo espiritual foi quebrado. Um ciclo foi interrompido, uma brecha foi fechada, uma invasão foi impedida. E tudo porque alguém decidiu se posicionar espiritualmente. O ato de dormir nunca foi algo simples para os que enxergam além do que os olhos captam. Durante o sono, o corpo repousa, mas o espírito continua ativo. Sonhos, visões e até opressões podem surgir quando há vulnerabilidade. Por isso, é essencial estabelecer um ambiente sagrado antes de fechar os olhos. Existem palavras específicas que funcionam como muralhas ao redor da alma. São palavras que não apenas falam, mas guerreiam. Elas cortam correntes, desarmam ciladas e expulsam intrusos espirituais. Não são fórmulas mágicas, mas espadas afiadas em forma de oração. Recitá-las com intenção transforma quartos em fortalezas, transforma travesseiros em altares, transforma o ato de dormir em uma cerimônia de consagração. O mal não consegue permanecer onde há luz espiritual, e essa luz não é natural, ela é invocada. Quando o nome de Deus é entronizado no quarto, os demônios não têm escolha a não ser fugir, e fugir na mesma hora, sem direito de retorno. Há um salmo específico, entre todos, que foi composto em um momento de grande perseguição. Um texto que nasceu da dor, mas carrega em si a autoridade. Nele, há palavras que confrontam diretamente aquilo que tenta perturbar a paz. Palavras que cortam como espada e queimam como fogo. Palavras que desmantelam toda investida maligna antes mesmo que se concretize. Esse salmo deve ser lido em voz alta, com fé, todos os dias antes de dormir. E não apenas lido, mas compreendido em sua profundidade. Pois ele não foi escrito ao acaso. Ele é um grito de socorro transformado em escudo, um clamor que virou proteção. E essa oração é o Salmo 3, simples, direto, poderoso. Nele repousa um dos maiores segredos da batalha noturna. Uma arma espiritual embutida em versos curtos, mas cheios de impacto. Quando você lê esse salmo antes de dormir, algo acontece, algo se move, algo foge. O mal não suporta a força que emana dessas palavras, e recuar se torna sua única opção. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, muitos se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Essas palavras, tão antigas quanto eternas, continuam pulsando com a mesma força. Elas não perderam validade, continuam sendo muralha, espada, escudo, continuam sendo resposta para noites difíceis. Quando alguém decide abrir a boca e recitar essas linhas, o mundo espiritual se agita e o mal recua, sem poder de resistência. A sabedoria bíblica está carregada de elementos que não são apenas literários.
São códigos espirituais que, quando ativados corretamente, produzem efeitos concretos. Cada salmo carrega uma estrutura própria, uma vibração única, uma aplicação específica. O Salmo 3 é destinado a momentos de perseguição invisível. Ele age na esfera das batalhas internas e externas, físicas e espirituais. Não é por acaso que foi escrito por alguém em fuga, cercado, ameaçado, e ainda assim, sua declaração de confiança em Deus tornou-se um grito de liberdade. Esse salmo não foi apenas uma oração, foi um ato de resistência, uma manifestação de fé em meio à dor, um posicionamento espiritual diante do medo. Por isso, quando é lido antes de dormir, ele protege como escudo vivo. Ele purifica os ares, desarma emboscadas, paralisa forças destrutivas. Ele reconstrói a fortaleza da mente e sela o coração com paz. E tudo isso sem esforço humano, apenas pela ação divina. Essa oração não depende de méritos, nem de preparação religiosa avançada. Basta abrir os lábios e pronunciar com verdade. Basta crer que aquilo que está sendo dito não são apenas palavras, mas decretos espirituais. Ao fazer isso, uma blindagem começa a ser construída ao redor. Essa proteção não se vê, mas é real. Ela se manifesta na tranquilidade ao dormir, na ausência de pesadelos, na paz ao acordar. Essa blindagem impede que pensamentos destrutivos entrem. Ela repele sentimentos de angústia e ansiedade. Ela remove todo resquício de perturbação e ela pode ser ativada diariamente, sem custo, sem burocracia, sem demora. O Salmo 3 é curto, mas sua força é inegociável. Ele foi escrito para quem precisa dormir em paz, mesmo rodeado por inimigos. Ele foi criado para quem precisa confiar mesmo quando tudo parece desabar. E sua leitura constante faz com que o mal se canse, recue, desapareça, pois ele não resiste à luz que esse salmo carrega. Quando você escolhe fazer essa oração diariamente, você está dizendo ao mundo espiritual: aqui não. Está afirmando que sua casa tem dono, que sua alma tem direção, que seu espírito está alinhado com o Criador. E o inferno treme diante dessa declaração, pois sabe que alguém despertou, alguém se levantou, alguém decidiu não mais dormir exposto. Essa decisão muda tudo. Ela transforma lares em refúgios. Ela muda atmosferas. Ela quebra ciclos de tormento. Ela acende luz onde só havia trevas. O mal não é onipotente. Ele foge da resistência espiritual. E esse salmo é resistência em forma de oração. É força em forma de verso. É escudo em forma de palavra. Quem o lê antes de dormir percebe a diferença. O quarto muda, a energia muda, a noite muda. E o dia seguinte começa com leveza, porque a guerra foi vencida enquanto os olhos estavam fechados. Em certas madrugadas, o silêncio é tão denso que se pode ouvir os pensamentos. É nesse intervalo, entre o sono leve e a vigília, que as forças mais escuras costumam se aproximar. Elas não se anunciam com sons, mas com sensações. Pressões no peito, arrepios sem motivo, insônia repentina, perturbação inexplicável. Muitos sofrem com isso sem saber de onde vem. Buscam soluções físicas para problemas espirituais, mas nenhuma medicação cura o que não é biológico. O que perturba a alma precisa ser enfrentado com armas da fé. E o Salmo 3 é exatamente isso. Um instrumento espiritual preparado para confrontar aquilo que oprime sem forma, que ataca sem rosto, que se instala sem convite. Quando você decide usar essa arma, você está dizendo ao mal que não será mais dominado. Está anunciando liberdade. Está construindo resistência. E essa resistência começa no espírito, mas logo se manifesta no corpo, nas emoções, nos relacionamentos, em todo o entorno. A escuridão espiritual tem medo de luz, mas não qualquer luz. Ela teme a que vem da comunhão com o alto.
Teme o brilho que emana da entrega genuína, da fé aplicada, da palavra vivida. O Salmo 3 não foi escrito para adornar paredes, mas para ser proclamado com ousadia. Ele é o rugido do leão no meio da selva da opressão. Ele é a tocha acesa no meio do labirinto escuro da confusão espiritual. Quem entendeu isso jamais dorme da mesma forma. A leitura do Salmo não é mais um ritual, mas um posicionamento, uma declaração de guerra contra todo tipo de influência destrutiva. O inimigo sabe disso e por isso tenta distrair, tenta ocupar a mente com preocupações, dúvidas, cansaço extremo, para impedir a prática. Mas quando você supera essas barreiras e declara: Senhor, Tu és o meu escudo, algo acontece. O mundo espiritual responde, a escuridão recua, o ambiente muda e a proteção se estabelece como uma muralha indestrutível. Muitas pessoas vivem em constante estado de opressão sem sequer perceber. Acordam cansadas, mesmo tendo dormido, sentem-se pesadas, mesmo sem motivo. Carregam um fardo invisível que aperta o peito, perturba os pensamentos, desequilibra as emoções. Isso não é normal. Isso é fruto de ataques noturnos que se alimentam da vulnerabilidade. Mas há uma forma de romper esse ciclo. Há uma palavra capaz de quebrar essa corrente. E essa palavra está exatamente dentro do Salmo 3. Ao dizer: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Você está invocando uma verdade que transcende o físico. Está dizendo: não importa o que me rodeia, eu sou sustentado pelo Eterno. Essa afirmação muda tudo. Ela quebra acordos espirituais que foram feitos em sonhos. Ela desfaz armadilhas preparadas em silêncio. Ela desarma forças que vinham te rondando há anos. E tudo isso acontece porque você decidiu declarar uma verdade celestial em voz audível. O mundo físico reage ao que é proclamado espiritualmente. Por isso, quando você fala com fé, você cria uma realidade nova. Ao ler o Salmo 3 com entendimento, você movimenta anjos, desestabiliza demônios, fecha brechas, ativa proteção. Não é sobre quantidade de palavras, mas sobre a autoridade que elas carregam. E as palavras desse salmo têm origem no Espírito. São carregadas de fogo. Por isso, ao pronunciá-las, você está liberando centelhas divinas que purificam o ambiente. Isso explica por que tanta gente sente leveza ao orar. Não é psicológico, é espiritual. É a presença de Deus invadindo o espaço. E quando ele entra, o mal é expulso. Não há espaço para coexistência. Onde há luz, a treva não permanece. Por isso, antes de dormir, leia. Não pense, não adie, não questione. Apenas abra a boca e declare. Porque o simples ato de proclamar já é suficiente para ativar um escudo invisível ao redor de tudo que você ama. Não existe horário fixo para ser atacado espiritualmente, mas a noite é um dos momentos favoritos do mal. Porque é quando o corpo está em descanso e a mente em vulnerabilidade. Mas essa mesma noite pode ser transformada em campo de milagre, em lugar de descanso real, em território sagrado. E isso acontece quando a última voz que ecoa no ambiente não é a da televisão, nem a de pensamentos ansiosos, mas a da palavra. Quando o último som que preenche o quarto antes do sono é a declaração do Salmo 3, um selo é colocado sobre aquele espaço. E esse selo não é visível, mas é real. Ele impede aproximações malignas, ele blinda os sonhos, ele protege a alma. Enquanto muitos dormem desprotegidos, os que conhecem essa arma dormem em paz. E não apenas dormem, mas acordam renovados. Porque o sono deles não é mais terreno de ataques, mas campo de restauração. E tudo começa com a decisão de ler esse salmo, noite após noite, sem falhar. O inimigo odeia quando alguém ora com conhecimento. Ele não teme rezas vazias, mas treme diante de palavras cheias de fé.
O Salmo 3, quando lido com entendimento, se torna como um decreto, uma sentença espiritual que determina proteção, refúgio e vitória. Por isso, ele deve ser lido com consciência, com intenção, com reverência. Cada palavra tem peso, cada verso tem impacto. Nada ali é por acaso, tudo ali é munição. Munição contra medos, contra assombros, contra pensamentos destrutivos, contra sonhos corrompidos, contra armadilhas noturnas. Por isso, quem entende seu valor não dorme sem usá-lo. Não abre mão dessa leitura por nada, porque sabe que aquele que confia no Senhor dorme em segurança. Sabe que quem proclama fé em meio ao medo está sendo observado por um Deus que não dorme, um Deus que guarda, um Deus que responde, um Deus que cuida. E quando Ele cuida, nenhum mal prevalece, nenhuma seta atinge, nenhuma praga prospera. Antes de fechar os olhos, examine sua atmosfera. O que está ao seu redor? O que você permitiu entrar no seu quarto? Há pensamentos pesados, há vozes repetitivas em sua mente, há sensação de inquietação. Se houver qualquer sinal disso, é hora de agir, e agir espiritualmente. A primeira atitude deve ser abrir a Bíblia, encontrar o Salmo 3 e começar a proclamar, não apenas como ritual, mas como guerra, como enfrentamento, como blindagem. Cada verso lido é um tijolo numa muralha espiritual. Cada palavra proclamada é um escudo contra dardos invisíveis. O quarto se transforma em campo de batalha e você se torna um guerreiro. Um guerreiro que não luta com armas carnais, mas com a espada do Espírito. Que não enfrenta com as mãos, mas com a voz. Que não foge, mas declara, porque sabe que maior é aquele que guarda do que aquele que tenta destruir. E com essa convicção, você fecha os olhos em paz, porque sabe que está guardado. O Salmo 3 não apenas protege, ele transforma, ele muda a forma como você enxerga os problemas. Ele eleva sua fé, ele silencia os gritos internos, ele organiza a alma. Ao recitá-lo, você está dizendo a si mesmo que existe um propósito maior, que existe uma força acima de tudo que se move em seu favor. Isso te posiciona espiritualmente. Isso ativa promessas esquecidas. Isso acorda o que estava adormecido. Isso restaura o que foi roubado durante noites de opressão. É por isso que ele precisa ser lido todos os dias. Não como obrigação, mas como prática de sobrevivência. Porque quem vive em tempos espiritualmente intensos precisa de recursos espirituais poderosos. E esse salmo é um dos mais poderosos que existem. Não pelo tamanho, mas pelo conteúdo. Pela ousadia com que enfrenta o medo, pela clareza com que proclama segurança, pela autoridade com que declara livramento e pela paz que deixa como consequência. Quando o espírito encontra repouso, o corpo também se restaura. Mas para que isso aconteça plenamente, é necessário remover tudo aquilo que contamina. Muitas vezes, a inquietação noturna é resultado de acúmulo de pensamentos tóxicos, palavras duras recebidas durante o dia, influências absorvidas sem perceber. Esses resíduos não somem sozinhos. Eles precisam ser purificados. E a melhor forma de fazer isso é através de um salmo que não apenas limpa, mas fortalece. O Salmo 3, nesse contexto, funciona como um banho espiritual. Ele remove o excesso de angústia, dissolve a culpa acumulada, reorganiza o interior. Cada verso é uma escova que esfrega a alma. Cada frase, um sabão que elimina o que estava escondido. Ao terminar a leitura, há frescor, há leveza, há descanso. E esse descanso é profundo. Não é apenas físico, mas emocional, mental, espiritual. É um descanso que cura, que renova, que fortalece.
e que prepara para um novo dia sem carregar os fardos da noite anterior. Enquanto muitos se contentam com sono leve, há aqueles que desejam repouso completo, um descanso que vem de uma alma resolvida, protegida e em paz. Essa paz não se encontra em travesseiros caros, nem em colchões sofisticados. Ela é resultado de um coração conectado com o céu. O Salmo 3 proporciona exatamente isso, uma ponte entre a terra e o trono, uma ligação direta entre o crente e o Criador. Quando você o lê, está dizendo ao universo espiritual que você não está só. Está afirmando que sua confiança não está em estruturas humanas, mas na rocha eterna. Está anunciando que, apesar das vozes contrárias, você escolhe descansar no Senhor. Essa decisão tem consequências. Ela traz alívio para o coração, segurança para os pensamentos e esperança para o amanhã. Ela muda o ambiente interior. Ela silencia ruídos internos. Ela acalma tempestades emocionais. E tudo isso por meio de uma simples, porém poderosa, oração noturna. Em muitas casas, a batalha espiritual começa quando as luzes se apagam. É quando os conflitos aumentam, os pensamentos se intensificam, os sentimentos negativos florescem. Mas também pode ser nesse momento que a vitória se estabelece. Quando alguém escolhe pegar a Bíblia e abrir no Salmo 3, está mudando o rumo da noite. Está trocando tormento por tranquilidade. Está substituindo medo por fé. Está abrindo espaço para que o Senhor entre e reine. Essa atitude transforma não apenas o momento, mas o ambiente. Ela coloca limites para o mal. Ela define território. Ela deixa claro que ali há proteção divina. E onde há essa proteção, nada entra sem permissão do alto. Nem opressão, nem confusão, nem assombração. Só entra aquilo que vem do trono. E quem dorme sob essa atmosfera acorda diferente, com mais clareza, mais disposição, mais fé. Porque enquanto dormia, o Altíssimo agia. Enquanto descansava, os céus guerreavam em seu favor. Há quem não compreenda o poder de uma simples oração, acha que é apenas repetição de palavras, mas o espiritual não se move por aparência, e sim por essência. E o Salmo 3 tem uma essência viva. Ele pulsa com verdades eternas. Ele vibra com promessas imutáveis. Ele carrega em si o DNA da vitória. Por isso, quando lido com sinceridade, move montanhas, derruba muralhas, expulsa invasores. Ele é mais que texto, é instrumento, mais que letra, é armadura. E quem o incorpora em sua rotina percebe rapidamente os frutos. O ambiente se torna mais leve, as relações mais saudáveis, o corpo mais disposto, o espírito mais sensível e a alma mais conectada. Tudo isso nasce da decisão de usar esse salmo como escudo antes de dormir, de transformá-lo em hábito, de proclamá-lo como ato de fé. Porque ao fazer isso, você está dizendo, aqui é território de Deus, e onde Ele reina, não há espaço para desordem espiritual. A prática constante dessa oração não apenas afasta o mal, mas fortalece o interior. Ela cria raízes, gera maturidade, produz firmeza. Em um mundo onde tantos estão fragilizados, viver fortalecido é um diferencial. E essa força não vem de dentro, mas de cima. Vem do alto, onde não há falhas nem variações. O Salmo 3 conecta você com essa fonte inesgotável. E quanto mais você bebe dela, mais forte você se torna. Forte para enfrentar desafios, forte para lidar com perdas, forte para superar traições, forte para manter a fé quando tudo desaba. Essa força é silenciosa, mas poderosa, discreta, mas inabalável, invisível, mas incontestável. Ela te sustenta nas noites frias, te levanta nas madrugadas solitárias, te embala nos momentos em que ninguém mais consegue te alcançar. E essa força está à disposição. Basta abrir o salmo, basta proclamar, basta crer.
e a transformação começa a acontecer. Se você chegou até aqui, é porque algo em seu interior entendeu a urgência dessa mensagem. Você não está ouvindo isso por acaso. Existe um propósito, uma convocação, um chamado, e esse chamado é para ação. Não mais dormir desprotegido, não mais ignorar o espiritual, não mais fingir que está tudo bem quando a alma grita. A partir de hoje, tome uma decisão. Pegue o Salmo 3, leia em voz alta, todas as noites, sem exceção. Faça disso seu escudo, sua rotina, seu refúgio. Observe como tudo vai mudar, como a paz voltará, como a escuridão desaparecerá, como a fé crescerá e como sua casa se tornará inviolável. Porque quem ora com entendimento não apenas fala, governa. E quem governa em oração transforma tudo ao redor. Você foi criado para andar em vitória, não para viver encurralado pelo medo, nem dominado por forças que tentam te oprimir. Você foi chamado para reinar em vida, com autoridade, com discernimento, com fé viva. E essa autoridade começa quando você decide não mais dormir sem oração. Quando transforma cada noite em altar, cada travesseiro em espaço sagrado, cada sono em experiência com o Espírito Santo, o Salmo 3 será o início dessa nova jornada. Ele será sua arma, seu canto, sua fortaleza. E quando você o incorporar em sua rotina, não haverá noite difícil que te vença. Não haverá escuridão que permaneça, porque você estará guardado, selado, protegido. E o mal não toca onde há luz, onde há fé, onde há palavra, onde há vigilância espiritual. Essa é sua hora. Assuma sua posição e viva protegido em todas as noites da sua vida. O espírito discernido não se acomoda com o que é comum. Ele sente o ambiente, interpreta o invisível, reconhece quando algo não está em ordem. E é justamente essa percepção que desperta a urgência pela proteção noturna. Ao abrir os olhos espirituais, você entende que não se trata apenas de dormir, trata-se de preservar a integridade da alma. Um simples descanso pode se tornar campo de guerra se não houver preparo. Mas um salmo, proclamado com fervor, tem poder para selar portas, trancar janelas espirituais, impedir invasões ocultas. Essa prática transforma o repouso em cerimônia, um momento em que a alma se aquieta, o corpo relaxa e a presença divina se aproxima. Não há como explicar com palavras humanas o que acontece no plano celestial durante essa oração, mas os efeitos são visíveis. Tranquilidade restaurada, clareza mental, serenidade emocional. Tudo isso é fruto de uma atitude simples, decidir confiar na força da palavra antes de fechar os olhos.